Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma tábua está apoiada numa árvore, formando um ângulo de 60 graus. Determine o comprimento da tábua, sabendo que ela se apoia na árvore a uma distância de 1,5 metros do chão. Então, aí, né, mais um problema trigonométrico. E aí eu ressalto que o desenho ele é fundamental na hora de elaborar, para que tu identifique quem são os elementos conhecidos e onde tu vai posicionar esses elementos, né? Onde tu vai colocar essa distância de 1,5 metros, o que isso representa, se é cateto, se é hipotenusa, se é cateto oposto, onde vai esse ângulo de 60 graus, né? Se ele vai na parte de cima, na parte... enfim, o desenho ele é muito importante, tá? Então eu vou posicionar o desenho agora, esse desenho já faz parte da resolução. Então aí, primeiramente eu tenho só a árvore e vou agora construir o triângulo a partir dessa árvore aí, né? Vou colocar a tábua escorada, né, apoiada na árvore. E eu aproveitei e coloquei também aqui, ó, a tabela de arcos notáveis, para que tu relembre, já que o ângulo trabalhado aqui nessa questão é o ângulo de 60 graus. Então ele não tem a necessidade de fornecer o valor nem de seno, nem de cosseno, nem de tangente de 60. Tá? E aí a gente vai, de certa maneira, dar uma relembrada de como completar aqui essa tabela, como identificar os valores dessas grandezas trigonométricas. Vamos para o desenho primeiro. Bom, eu tenho a árvore e a tábua está apoiada na árvore, formando um ângulo de 60 graus. Aqui, olha só, não me diz exatamente onde está esse 60 graus. Normalmente o exercício ele traz isso de forma mais específica, né? Seria do tipo, uma tábua está apoiada numa árvore formando um ângulo de 60 graus com a mesma, ou seja, com a árvore. Ou então, formando um ângulo de 60 graus com a linha horizontal ou com o solo horizontal, enfim. Então, normalmente ele te informa, né, onde este ângulo ele é posicionado. Como eu não tenho essa informação tão clara, eu vou usar, eu vou fazer das duas maneiras, tá? Então eu vou resolver usando as duas maneiras. Então eu vou começar o seguinte, ó. Aqui está a árvore, eu vou desenhar aqui a linha do chão e vou posicionar a árvore aí. A árvore está formando um ângulo de 60 graus, então eu vou, a princípio, parece que esse 60 graus aqui está sendo formado entre a árvore e a tábua, né? A tábua está apoiada na árvore, formando um ângulo de 60 graus. Então eu vou colocar esse 60 graus entre a tábua e a árvore. Então eu vou colocar aqui a tábua, como o ângulo de 60 graus é um ângulo mais aberto, olha só, eu vou colocar a tábua, tem que colocar ela mais deitada ainda, para que o ângulo fique aberto aqui, ó. Então aqui está a tábua. E esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de 60 graus, ok? E diz que ela está uma distância de 1,5 metros do chão. Então, sabendo que ela se apoia na árvore a uma distância de 1,5 metros do chão. Então, onde vai esse 1,5 metros? Bom, do ponto de apoio da árvore, que aqui eu vou chamar isso de ponto P, ó, até o chão. Ou seja, esta linha aqui mede 1,5 metros. É do ponto de apoio na árvore até o chão. E aí está o meu triângulo, que eu vou aqui, ó, representá-lo mais limpo, né? Isso aqui tá saindo torto, porra. Aqui melhorou. Aí eu tenho isso, a árvore, ou o pedaço da árvore. Aqui eu tenho a tábua inclinada, ângulo reto. Aqui, ó, ângulo reto entre o chão e a árvore, chão plano. Aqui eu tenho 60 graus. E aqui eu tenho 1,5. Como eu vou fazer isso? Bom, eu vou usar aquela técnica do quero e tenho. Depois eu vou te dar uma outra maneira aqui para 60 e 30, tá? Primeiro quero e tenho. Eu quero o comprimento da tábua. Então o comprimento da tábua está aqui, né? Olha só. Isso aqui é o comprimento da tábua.
Então aqui está o meu x. Então eu quero o x que representa a hipotenusa desse triângulo, oposta ao ângulo reto. E eu tenho, o que eu tenho? Eu tenho 1,5. Esse 1,5 representa o quê? Cateto adjacente ao ângulo, porque o ângulo está aqui de 60 e 1,5 está ao lado. E a hipotenusa com cateto adjacente, quem relaciona é o cosseno. Então eu preciso aí do cosseno do ângulo referência, que é 60 graus, e o cosseno é igual a cateto adjacente dividindo pela hipotenusa. Aí eu preciso do cosseno de 60. Bom, aí que entra a tabela. Então a gente vai dar um tempo aqui, vamos dar uma paradinha aqui, e vamos preencher essa tabela. Rapidamente, ó, arcos notáveis, como eu preencho a tabela. Seno e cosseno, ó, todos eles são fracionários. E todos eles com denominador 2. Então isso aí não vai ter problema. Tu não vai precisar memorizar quem é o denominador de seno, cosseno e tangente. É 2 para todo mundo. Aí no seno tu vai fazer uma sequência 1, 2 e 3. E para o cosseno tu vai fazer a mesma sequência, só que ao contrário. 3, 2, 1. E aí tu vai posicionar uma raiz em todos os numeradores. Olha só, raiz de 3, raiz de 2, aqui raiz de 3, aqui raiz de 2. Tá, mas e o 1? Bom, 1 eu não tenho necessidade, né? Porque se eu faço raiz de 1, quanto que é a raiz de 1? É o próprio 1. Então eu não preciso posicionar essa raiz. E aí eu tenho seno e cosseno de 30, 45, 60. Todo mundo com denominador 2. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Põe raiz nos numeradores, só não coloca raiz no 1. E a tangente? A tangente ela surge da divisão de seno por cosseno. Então seno dividido por cosseno é igual a tangente. Então se eu dividir aqui no 45 está mais fácil. Raiz de 2 sobre 2 divide por raiz de 2 sobre 2 é 1. Se eu divido aqui raiz de 3 sobre 2 por 1 meio, cancela os denominadores, né? Vai multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Raiz de 3 vezes 1, que dá raiz de 3. E se eu fizer o mesmo procedimento aqui, eu vou encontrar 1 sobre raiz de 3. E aí 1 sobre raiz de 3 eu racionalizo, né, multiplicando por raiz de 3 embaixo e em cima. Faço a racionalização e eu encontro raiz de 3 sobre 3. Aí eu tenho os valores dos arcos notáveis, então. Do que eu estou precisando nesse exercício? Eu estou precisando do cosseno de 60. Então estou precisando disso aqui, ó. Então, o cosseno de 60 é igual a 1 meio. 1 meio é igual cateto adjacente é 1,5 sobre a hipotenusa, que é x. Multiplico cruzando, x igual 2 vezes 0,5. 2 vezes 1,5. E aí eu tenho que x é igual a 3 metros. Então, o comprimento da tábua é de 3 metros. Certo? Bom, antes de eu fazer uma troca de ângulo, já que eu te prometi, né, que eu ia colocar o ângulo embaixo também, antes de fazer essa troca, quando o exercício for trigonométrico num triângulo retângulo, com ângulo de 60 ou 30, que dá na mesma, porque se em cima é 60, cara, eu sei que aqui embaixo, ó, é o 30. Da mesma forma que se fosse 30 lá em cima, seria 60 embaixo. Por quê? Porque os três ângulos devem fechar 180. Então, 60 mais 30 mais 90 do ângulo reto fecha 180. Então, sempre que um ângulo é 60, o outro é 30. Sempre que um ângulo é 30, o outro é 60. E esses valores são bastante comuns nos exercícios. Então, quando acontecer isso, olha só. Vou pôr aqui para ti, ó. O cateto oposto ao ângulo de 30 graus é sempre a metade da hipotenusa. Então, é hipotenusa sobre 2. Então, tu não precisa fazer cálculo se for 30 ou 60 graus, porque o cateto oposto a 30 graus é metade da hipotenusa. E, ao mesmo tempo, o cateto maior, que é oposto ao ângulo maior, ou seja, oposto ao ângulo de 60, é igual ao cateto menor multiplicando por raiz de 3. Então tem essas duas dicas aí
que torna o exercício bem mais simples. Imagina, olha só, 1,5, o que ele é? 1,5 ele ficou oposto ao ângulo de 30, já que lá em cima é 60. O que eu sei sobre o cateto oposto ao ângulo de 30? Metade da hipotenusa. Pô, se 1,5 é metade da hipotenusa, quanto que é a hipotenusa? Pô, a hipotenusa tem que ser o dobro do cateto oposto ao 30. Então, o x direto, eu poderia fazer o dobro de 1,5 e acharia hipotenusa 3 metros. Ok? Então, de novo, cateto oposto ao ângulo de 30 é metade da hipotenusa. Se o cateto oposto ao ângulo de 30 está dando 1,5, é porque a hipotenusa é o dobro e é 3. Então, eu economizava aí os cálculos, inclusive não precisaria nem utilizar aí valor da tabela. Ok? E, como eu te prometi, né, ficou aquele início do exercício sobre o ângulo de 60, pairou uma certa dúvida da posição dele, né? Então eu vou fazer essa resolução usando agora o ângulo na outra posição. Ó, vou pôr aqui o mesmo triângulo e agora eu vou colocar a tábua. Fazer aqui uma árvore bem falcatrua. Vou colocar a tábua mais de pé agora. Aqui está a linha do solo. Vou colocar a tábua mais de pé. Por quê? Porque esse ângulo de 60 vai estar no chão agora. Então vou colocar assim, ó. A tábua está aqui. O ângulo de 60 agora, ó, é aqui no chão. Certo? Uma outra possibilidade. O exercício já está pronto, deu 3 metros, ok. Só estou posicionando o ângulo aqui embaixo para ver o que acontece. Lembra que o ponto de toque na árvore até o chão mede 1,5, isso não vai mudar. E eu quero o comprimento da tábua, que é o x, é a hipotenusa, isso também não vai mudar. Aí eu tenho que tenho, o x, ele é a hipotenusa. E agora o 1,5, ele não é mais cateto adjacente, ele é cateto oposto. E aí tu vai fazer isso pelo seno. Quem trabalha cateto oposto e hipotenusa é o seno. E aí então seno do ângulo referência 60 graus igual cateto oposto para a hipotenusa, seno de 60. Aí eu olho na tabela, seno de 60 está aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, seno de 60. Raiz de 3 sobre 2 é igual cateto oposto 1,5 e hipotenusa é o x. Aí eu tenho que raiz de 3 vezes o x, né? Estou multiplicando cruzado, igual a 2 vezes 1,5, que é igual a 3. Eu tenho que x é igual a 3 divide por raiz de 3. Racionalizo isso multiplicando por raiz de 3. E aí o meu x está em cima, resultando 3 raiz de 3. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá aqui raiz de 9, que é 3. Cancela. E eu tenho x igual a raiz de 3 metros. 1,73 aproximadamente. Então aí eu fiz o exercício postando o ângulo em duas situações, tá? E ele ficou mais completo. Também abordei aqui a tabela de arcos notáveis. Também comentei para ti sobre essas coincidências aqui. Na realidade não são coincidências, são relações, né? E aí ficamos aí com o exercício bem detalhado. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela visita, pela paciência e até a próxima.